falar sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, o programa Saúde na TV saiu dos estúdios para conhecer o trabalho da Neuroáudio. Quem nos recebe é a doutora Patrícia Neves, ela que é audiologista com mais de 20 anos de atuação em reabilitação audiológica. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Dê, é um prazer. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora, nos receber aqui hoje na Neuroáudio para falar sobre esse assunto que é tão importante e que muda tanto a vida das pessoas, não é mesmo, doutora? É isso mesmo. Doutora, começa falando um pouquinho para o nosso público como que surgiu a Neuroáudio. Eu tenho 23 anos de formada, né? Eu sempre, desde que eu saí da faculdade, eu fui para a área de audiologia e sempre trabalhei com aparelho auditivo. Trabalhei por muitos anos na indústria, dentro das grandes empresas multinacionais, e aí eu resolvi abrir a minha clínica para poder ter um atendimento mais humanizado, mais personalizado com os pacientes. Então, essa foi a minha trajetória aí com o aparelho auditivo. E olha, doutora, chegando aqui a gente percebe realmente todo esse carinho, esse cuidado que vocês têm com os pacientes, que isso muda a vida das pessoas realmente, né? Cada vez mais cedo hoje, doutora, as pessoas estão ouvindo menos, né? Os números impressionam, inclusive. E pessoas jovens, né, doutora? Bebês, adolescentes. A Neuroáudio tem uma linha completa, né, desses aparelhos para estar auxiliando os pacientes. Fala um pouquinho pra gente quais são os aparelhos mais indicados aqui e por que você indica? Então é assim, o que acontece? Hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 milhão de pessoas entre 12 e 35 anos podem ter perda auditiva pela exposição de músicas altas ou de sons recreativos, né? Então, danceterias, enfim. O mais importante é a gente entender que quando a gente fica exposto ao som muito alto e por muito tempo, provavelmente essa pessoa vai ter a perda auditiva e é uma perda irreversível. Então, o que hoje está preocupando mais os profissionais é que cada vez mais os adolescentes estão procurando a gente para poder entender o que está acontecendo por conta da perda auditiva. E a gente precisa colocar o aparelho auditivo cada vez mais cedo, né? Então, o que é o mais importante? A gente fazer a prevenção, orientar, educar esses adolescentes, o quanto de tempo eles podem ficar expostos ao ruído e qual é o volume desse barulho, ou da música, ou até mesmo eles ficarem na frente de joguinhos, enfim, de games e tal. Então, a primeira coisa é a prevenção, é a educação. Depois que o paciente, então, já tem a perda auditiva, aí a gente precisa colocar o aparelho auditivo. É um processo, tem que passar com o médico, tem que passar com a fonoaudióloga, e aí a gente vai ver qual é o melhor aparelho para essa pessoa, ou para criança, ou adolescente, ou um adulto, ou um idoso, né? Ou seja, você indica de acordo com o que o paciente precisa e com o que você também vê aí as necessidades desse paciente, né, doutora? Por isso que é tão importante essa prevenção desde a primeira consulta e um acompanhamento, inclusive, com você para estar se indicando aí o melhor aparelho que ele possa ter um aparelho de qualidade, um aparelho que vai ter durabilidade também. É isso. A gente pode ter, por exemplo, 2 pessoas da mesma idade, do mesmo sexo, com a mesma perda auditiva, mas a indicação de aparelhos diferentes, tá bom? Então é isso que a gente precisa tomar cuidado. O paciente ele tem que vir na primeira consulta, a gente faz uma anamnese completa de tudo que aconteceu na vida desse paciente em relação à audição, para aí sim a gente ver qual é o melhor aparelho que a gente vai poder colocar. Lembrando que aparelhos para o público pediátrico é um, aparelhos para adolescentes é outro, aparelho para idosos é outro modelo, a gente precisa ver a habilidade manual, uma série de pontos que a gente precisa entender para poder fazer a escolha do aparelho auditivo. O que a gente percebe é que a Neuroáudio não se preocupa em vender o aparelho para você. Ela se preocupa sim que você ouça, que você tenha qualidade de vida, que você tenha durabilidade nesse aparelho que você adquiriu através dessa empresa séria, né, comprometida com a sua saúde. Isso mesmo.
Doutora, agora vamos mostrar um pouquinho, né? As pessoas hoje, quando elas pensam em aparelho, muitas delas têm esse medo de ser aquele aparelho grande, que as pessoas vão estar percebendo. O que nós temos hoje de mais moderno, digamos assim? Então, o que a gente precisa primeiro entender é a estética é importante, é muito importante, mas ouvir melhor é o principal, né? Então, o que eu preciso adequar? O que o meu paciente traz de vontade, de medo, de ansiedade e aquilo que eu posso dar para ele, entregar para ele ouvir melhor, tá? Então, hoje a gente tem vários tipos de aparelho e vários tipos de tecnologia. Então, a gente tem os aparelhos que vão atrás do ouvido, que são aparelhos, por exemplo, com esse modelinho, né? Então é um aparelho que vai atrás do ouvido, é fácil de colocar, também fica imperceptível. E nós temos os modelos que vão dentro do ouvido, tá? Que é um aparelho bem pequenininho, que ele encaixa fácil, que não tem dificuldade, mas eu preciso entender como funciona o dia a dia do paciente, qual é o grau da perda auditiva para ver se ele pode usar um aparelho menor, um aparelho que tem uma potência menor, né? Se ele tem facilidade para colocar e tirar, ou se, por exemplo, é alguém que um filho ou um cuidador ou um ajudante que vai poder ajudar esse paciente na colocação e retirar o aparelho. Uma outra coisa importante é que os aparelhos um pouco maiores, por conta do Bluetooth, eles têm conectividade com o celular. Então você pode, por exemplo, aumentar ou abaixar o volume do aparelho no celular. Que praticidade, doutora! Então você pode, por exemplo, fazer do aparelho como se ele fosse um fone de ouvido. Então você vai fazer uma transmissão de dados, uma transmissão de vídeo ou de áudio através do aparelho e com o celular. Então tudo isso a gente consegue perceber e entender no primeiro atendimento. Porque a gente vai entender também quais são as necessidades reais que o paciente tem. Então, por isso que é importante a gente fazer um atendimento com qualidade, sem pressa, para entender direitinho. Perfeito, doutora. Depois dessa indicação, você já entendeu o que o seu paciente precisa e você já indicou o melhor aparelho para ele. Tem também a questão de ele estar tendo uma manutenção desse aparelho e também um acompanhamento com você, que é especialista nesse assunto. Né? Como é que funciona esse dia a dia que o paciente vai estar te passando um feedback? É muito importante, doutora? Legal a sua pergunta. O que acontece? Quando o paciente vem na primeira consulta e ele adquire, a gente faz os testes, ele adquire o aparelho, é um casamento dele com a fonoaudióloga, né? Então, ele precisa confiar na fonoaudióloga, a fonoaudióloga precisa orientar esse paciente da melhor forma e pelo menos umas 3 vezes por ano é o ideal que esse paciente retorne na clínica para a gente poder continuar as orientações. Porque em todas essas consultas eu retomo todos os tópicos desde o primeiro atendimento. Então, se ele está tirando e colocando direitinho, se ele está fazendo a limpeza correta, a gente faz a inspeção do meato acústico do ouvido para ver se tem cera, se não tem. A gente pode fazer mais uma audiometria durante esse ano para ver se essa perda caiu, se não caiu, continua a mesma. E se tiver qualquer problema, a gente encaminha esse paciente para o médico, que geralmente é o otorrinolaringologista, que é o médico que faz esse acompanhamento junto com a fonoaudióloga a respeito do ouvido e da audição. Que bacana, doutora. E a durabilidade desse aparelho? Fazendo tudo certinho, vindo no acompanhamento, né? E fazendo tudo que é pedido pelo especialista. O fabricante, geralmente, ele dá pra gente 5 anos de vida útil. Mas a gente tem que entender o seguinte, o aparelho auditivo é um eletroeletrônico, ele pode parar sem que nada tenha acontecido. É como um celular, um computador, é difícil de ter manutenção, né? Se o paciente cuida bem do aparelho, se ele vem nos retornos, geralmente a gente não tem muita manutenção com o aparelho auditivo. Mas ele precisa estar ciente que é um aparelho que pode ter qualquer problema em qualquer momento. Então o fabricante ele dá 5 anos, que é o tempo de vida útil, até para o aparelho entregar para o paciente aquilo que ele pode entregar. Então, um som de qualidade, uma intensidade boa para perda auditiva. Então, geralmente é 5 anos. Perfeito, e é um tempo muito considerável, né, doutora? Porque muitas coisas ocorrem aí e muda também, né, os gostos, a tecnologia. Por isso que é tão importante esse acompanhamento. É isso mesmo. Doutora, adorei, viu, o nosso bate-papo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço e estou à disposição para qualquer orientação. Muito obrigada. Imagina, obrigada. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você.
Conversei agora com a doutora Patrícia Neves, você também pode acompanhar através das redes sociais, a Neuroauto.